Pessoal, tudo bem? Eu vou fazer hoje aqui um gráfico de meta. Se bateu a meta, fica azul, né? Vou escolher essa cor. Se ficar abaixo da meta, fica vermelho. Então, vai ser um gráfico aí bem dinâmico, com alterações na cor, de acordo com a performance aí, com o, o resultado. Eu coloquei aqui realizado. Quando for abaixo da meta, mostra aqui o resultado. E acima da meta, mostre aqui o resultado, tá bom? Então, vou iniciar um gráfico do zero. Vou clicar aqui do lado, inserir gráfico. Não, vou clicar aqui do lado. Não quero que mostre nada por enquanto. Eu quero que o gráfico me retorne desta forma aqui em branco e nós vamos construir esse indicador do zero, tá bom? Então, vamos iniciar a função aqui. Esse realizado é quando for menor ou igual. Se for menor do que a meta, essa coluna é meta, então é fora da meta, não realizou, ok? Se for maior ou igual a essa coluna, me retorne o que for maior aqui e apareça aqui. Se for menor, que as células ficam em branco. Se for maior, as células ficam em branco. Como é que vai ser feito isso para identificarmos quando estiver dentro ou fora da meta, ok? Nesses dois realizados aqui. Então, vamos utilizar a função se. Se o produzido for menor do que a meta, se for menor, aqui é o menor, ok? Vamos fazer o menor, vou inverter aqui em cima, fora e dentro. Se for menor, me retorne esse aqui, que é o menor. Se não, não me retorne nada, ok? Vou fechar aqui parênteses. Aqui eu vou colocar fora e aqui dentro. Fora da meta e dentro da meta, ok? Vamos arrastar até embaixo. Observem que os que estão em branco não deveria mostrar nenhuma informação conforme segue, porque essa coluna, dentro da função se, nós fizemos o quê? Se o C3 for menor que o D3, me retorne o C3, porque tudo que for menor ao D3, que é a meta esperada, me retorne nessa coluna, que é o fora da meta, ok? Esse não apareceu aqui por quê? Porque 1801 é maior ou igual a 1800. E essa coluna de 1800 é a meta, ok? Legal? Então, esses que estão igual ou maior que a meta devem aparecer vazio. Por quê? Porque eles vão entrar no dentro da meta, ok? Se o produzido for maior ou igual à meta, me retorne então esses que forem igual ou maior, ou não me retorne nada. Vamos dar um enter aqui, ok? Vejam que os que estão fora da meta apareceu vazio, e os que são maior ou igual a essa coluna que é a meta, me retornou dentro da meta, tá vendo? Que a meta foi atingida, que ela foi superada, ok, pessoal? Vamos mudar aqui no produzidos, vamos simular que ele não bateu a meta em junho. Vou colocar aqui 1.500 e vou dar um enter. Veja que ele sumiu aqui a meta que ele tinha alcançado para abaixo da meta.
fora da meta. Agora, vamos entender do porquê que eu inseri duas colunas aqui, se aqui eu já tinha a informação pronta, que é o mês, o resultado, né, o produzido de cada mês, e a meta de cada mês, ok? Então a meta não foi modificada, foi 1.800 de janeiro a dezembro. O que foi realizado está aqui. Dentro do que foi realizado, houve um desmembramento aqui. Nessa coluna entrou o fora da meta, e nessa coluna entrou os que a meta foi alcançada. E vamos entender agora no KPI, na onde que entra essas duas informações agora. Lembrando que no indicador de coluna, no indicador, no gráfico aí, no KPI de coluna, os que estiverem abaixo da meta, fora da meta, mostre automaticamente vermelho, e o dentro da meta mostre o azul. Isso numa comunicação visual vai ser fácil e rápido aí o entendimento, a leitura do indicador, né? Que é o mais importante. Não adianta mandar um indicador por e-mail e a pessoa não entender do que se trata ali. Então, essa comunicação visual vai ajudá-lo aí na leitura. Como é que é feito isso? Vou clicar numa célula qualquer, inserir gráfico. Não venho nada. É dessa forma que eu quero que apareça, porque nessa dica eu vou querer iniciar do zero, literalmente do zero, para que a gente possa aprender detalhadamente, tá bom? Então, como é que ficaria primeiro nesse indicador aqui? Vou dar um duplo clique, vai aparecer ao lado a estrutura do que eu quero realizar as modificações nesse cenário desse indicador aqui. Então, inicialmente eu não atrelei em nenhuma base. Essa base de informações, não estão ainda atrelado, relacionado a esse cenário do KPI. Vamos construir agora aqui. No intervalo de dados, eu vou dar um clique, ok? Vamos apagar essa célula H2 que está selecionada. Vamos selecionar esse cenário aqui e dar um OK. Vejam que a informação já começou a aparecer aqui. Produzido, meta, o realizado e o realizado. Show? E o mês aqui embaixo. O mês fica no eixo, né? Porque o eixo vai me dizer que em janeiro se bateu a meta ou não e qual que é a cor que está referente ao realizado. O dentro ou o fora da meta. Inicialmente aqui, não irei precisar, nesse exemplo de hoje, não vou querer que mostre aqui nesse cenário o produzido. Vamos remover. Nesse cenário aqui eu vou querer só os que estão... vamos remover aqui esse realizado. Clique com o botão. Vamos fechar aqui. Ok? Deixa eu deixar aqui o nome realizado fora e realizado dentro. Por quê? Porque nós vamos saber mais à frente do que se trata esses dois realizados aqui. Então, é uma dica durante o desenvolvimento, depois eu posso voltar e ajustar isso mais à frente. Veja que nesse cenário que está sendo apresentado aqui, ele mostrou para nós os que estão dentro da meta. Os que a meta foi alcançada, superada, tá vendo? Que é essa coluna aqui. Porém, se é o dentro da meta,
eu gostaria que fosse azul, porque não é vermelho. O vermelho é algo crítico, né? É algo que não foi alcançado. Então, primeiro, eu vou tirar aqui, vou dar um duplo clique nessas linhas de dentro e vou querer tirá-la, ok? Remover ela. Vou no X, vejam que aquela poluição visual já não existe mais, ok? Essa linha aqui, vou dar um duplo clique nela, ela é referente a essa coluna. Como é que eu sei? Dê um clique nela e ela vai mostrar, ó, que cada uma dessa coluna é referente à meta de 1.800. Observem. Que é essa coluna aqui, ó. Então, esse cara aqui, como é um gráfico de meta, se essa coluna estiver acima da linha, é porque a meta foi alcançada. Se estiver abaixo da linha, é que a meta não foi atingida, deve ficar em vermelho. Nesse caso aqui, eu deixei uma diquinha aqui dentro, dizendo que é dentro, então deverá ficar azul. Porém, antes, vamos resolver essa meta aqui, porque ela não pode ficar dessa forma. Eu vou dar um duplo clique nela. Vamos lá embaixo, linha de tendência, clica nela. Veja que essa meta aqui, que ainda consta a coluna, ela foi convertida em linha. Porém, se ela foi convertida em linha, eu não posso deixar aqui essas colunas competindo se a meta está dentro ou fora, porque ela foi convertida em linha. Então, eu devo tirar isso aqui, deixar ela invisível, transparente. Um duplo clique nela, ok? Nessa opacidade aqui, deixa 0%. Ela vai ficar fosca. Dá uma olhada, pessoal. Então, nós convertemos a coluna em meta em linha, dizendo que se estiver abaixo da linha, é fora da meta, ok? Se não, é dentro. Legal? Deixa eu ver o que aconteceu. Clique, dê um duplo clique na coluna e vamos enxergar os números dentro dela. Vamos lá embaixo, legenda de dados. Agora ficou um pouco mais fácil de enxergarmos aqui. Esses cara aqui, 1801, ele é igual ou maior a essa coluna. Então, deve ficar nelas aqui uma cor que eu gostaria para essa aula, um azul. Dê um duplo clique na coluna, em qualquer uma delas. Ok? Cor do preenchimento. Eu vou querer que seja esse azul aqui. Dizendo o quê? Que o que atingiu a meta fica nessa cor. Vamos dar um duplo clique nesse gráfico. No estilo do gráfico, na cor do plano de fundo, eu vou deixar nenhum, transparente. Logo mais à frente eu vou explicar do porquê disso. Ok? Então, os que estão dentro da meta estão em azul. Porém, eu vou melhorar ainda esse carinha aqui antes de iniciar para o fora da meta. Dê um duplo clique nessas informações, que é a legenda, né, do gráfico. Na posição, coloquem abaixo. Vejam o que aconteceu aqui. A informação que estava em cima, ela foi mudada para abaixo, entendeu, pessoal? Vamos dar um duplo clique no Excel e melhorarmos o título do gráfico, para que essas informações aqui não ultrapassem o indicador, ela possa ser respeitada um pouco mais abaixo. Então, eu vou dizer aqui, ó, para esse cenário, produtividade mensal, ok? Já que ela refere-se a janeiro a dezembro. Vamos deixar ela em negrito, deixar o título no centro, legal? Vou querer uma cor do texto para esse exemplo em vermelho. Vamos fechar. Vamos dar um duplo clique aqui nesse cenário e abaixar um pouco essa informação, tá vendo?
senão ela fica muito próximo do título. Aproveitando aqui o eixo, dê um duplo clique nele. A cor dele eu vou deixar em branco. Não quero que seja mostrado essa informação aqui. Eu quero que mostre desta forma. Eu posso tirar a borda do indicador, ok? Não vou tirar agora porque eu vou precisar dela para os próximos passos aqui. Então, observem que os meses que a meta foram superadas, maior ou igual a 1.800, que é a meta mensal, vejam que ele ficou igual ou acima da linha. Esse 1.800 aqui, vamos mudar para 1.851. Olha o que aconteceu, pessoal. Automaticamente, por ser dinâmico, ele já mudou. E se ele fosse abaixo da meta? Essa cor muda em vermelho? Vamos para os próximos passos aqui. Nesse campinho aqui, você pode colocar o logo da empresa, tá bom? Ou a sua área aí, se for de transporte, dentro ou fora do prazo de entrega do cliente, colocar aqui um caminhão, um vuquinho, uma moto, o que quer que seja, tá bom? A criatividade é de vocês aí. Bom, agora do vermelho, vamos clicar. Eu vou reaproveitar esse indicador que foi feito, tá bom? Eu poderia iniciar do zero, que nem nós fizemos esse. Porém, fica um pouco mais maçante, né? O vídeo vai ficar um pouco grande, mas é importante aí terem esse conhecimento para poder ajudar vocês aí a sobressair. Essa linha aqui, já que eu tenho uma cor, um azul escuro, vamos dar um duplo clique nela e vamos mudar também a cor dela. Agora, vamos colocar esse laranja aqui. Dê um duplo clique nela. Cor da linha é aqui embaixo. Colocar o laranja. E aí, de 40%, eu vou deixar 100%. Por quê? Deixar essa cor bonita aqui, tá bom? Esse aqui eu vou deixar 2.221. Pronto, ficou acima da linha. Os que devem ficar abaixo é a cor que deve ser a vermelha, tá bom, pessoal? Então vamos clicar, né, nesse KPI, dar um Ctrl C, clica fora, dá um Ctrl V. Repetindo, para não ficar maior do que já está a quantidade de minutos nesse vídeo, então eu vou reaproveitar esse gráfico, que é um gráfico de informação dentro do prazo, né? Aqui embaixo, aqui, ó, dentro, para converter ele fora do prazo. Como é que vai ser feito isso, pessoal? Dei um duplo clique no gráfico, nesse que foi... Deixa eu deixar aqui do ladinho melhor. Deixar ele aqui. Pronto. Desculpa por essa informação aqui atrás, mas vamos trabalhar dessa forma. Bom, se aqui é dentro do prazo, agora eu preciso mudar. Clica... Deixa eu... Minha barra de rolagem aqui. Clica dentro do prazo. E agora vamos clicar aqui, ó, fora do prazo. Vejam que as informações mudaram, ok? Não é mais a mesma informação. É nesse momento que eu vou definir a cor vermelha. Um duplo clique em qualquer coluna do gráfico, cor do preenchimento, vermelho. Fecha. Pronto, pessoal. Vejam o que vai acontecer aqui agora. Deixa eu melhorar aqui agora, né? Aqui eu vou tirar o fora, que vai ter a mesma informação na hora de juntar os dois indicadores. Veja, na hora que eu junto eles, olha lá, o nome fica apenas um, que é aqui embaixo. Observe, pessoal. Mas vamos melhorar, porque ainda consta uma linha aqui, ó.
Ó, veja que tem uma linha, né? É claro que eu preciso arrastar ainda essas informações, porém eu vou tirar essa linha aqui, ó. Vou dar um duplo clique nela. Linha de tendência, tirei. Vou fechar. Vamos devolver esse indicador para cá. Pessoal, deixa eu entender aqui. Deixa eu ver se eu tirei a linha certa. Sim, tirei a linha certa. Agora vamos arrumar aqui. Pronto. Vamos ver o que que aconteceu, pessoal. Vamos ver se é verdade agora. Esse 1020 aqui, ele está baixo. Ficou vermelho. Vou colocar 2000 e vou dar um Enter. Ficou azul, ok, pessoal? Esse é o objetivo dessa aula, um gráfico dinâmico mensal de produtividade, aonde os meses que ficaram dentro da meta, que a meta foi superada, fica azul. Os meses que as metas não foram alcançadas, ficam o mês da coluna em vermelho. Vamos ver esse aqui, 2.350, tá azul. Vou colocar 1000 aqui e vou dar um Enter. Ele ficou automaticamente vermelho, ok, pessoal? Essas informações aqui, num soma-se ou no conte-se, quando você quer saber quais entregas, a quantidade delas foram entregues, né, dentro ou fora do prazo, aí vocês utilizem um conte-se dentro desse realizado, né, da situação, do status, e lá ele vai trazer automaticamente, aqui os números vão mudando automaticamente, e automaticamente no indicador as cores vão brincando, pessoal, dinâmico aqui, entre vermelho e azul. Aqui é manualmente, né, eu estou fazendo, esse 2.500 aqui, vou colocar 1.250, que é esse carinha aqui, vou dar um Enter, ficou vermelho. Essas informações elas vão sendo mudadas automaticamente. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço desculpas aí pela quantidade de minutos que foi feito ele, mas eu achei importante para o conhecimento de vocês e até a próxima oportunidade.